Bom dia, hoje é dia 9 de julho de 2020, parabéns para a cidade aqui de Boa Vista, que completa 130 anos. Tá? Antes do vídeo eu já peço para você se inscrever no canal, comentar, compartilhar e curtir. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Então, logo depois da vinheta, vamos para o vídeo. Tchau, tchau! Para o vídeo de hoje, o livro é Assassinato pela Internet. É um livro de Inácio Dantas, ele é um seguidor aqui do canal, ele me deu a honra de fazer uma dedicatória e enviar uma cópia aqui para mim. Tem mais de 40 livros editados, né? Mais de 27 publicados, uma das suas publicações tem mais de 20 mil cópias compradas, então é um grande autor e esse livro aqui simplesmente achei fantástico. Tá? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre Inácio Dantas, dá uma olhadinha aqui embaixo nas descrições do vídeo, eu conto bastante sobre ele e sobre as suas obras. É um daqueles livros que nos prende já lendo a contracapa e o prefácio, sabe? São curtos parágrafos, você já lê aquilo ali e você já fica absolutamente preso, absolutamente curioso para saber como vai se desenrolar. Esse livro aqui ele é um romance policial. A trama da história acontece dentro de um escritório de engenharia, né? Tem um engenheiro chamado Paulo e a sua sócia Estela, e eles estão passando com dificuldades financeiras. E aí, no comecinho do ano, depois das festas de Natal e Ano Novo, eles voltam ao seu trabalho normal e o Paulo ele recebe um e-mail que ele não sabe quem que é o remetente desse e-mail, mas de alguma forma ele achou que fosse algum tipo de brincadeira, não achava que era nada sério, e aí por nada assim, ele decidiu responder o e-mail, mas na verdade esse e-mail era de uma empresária, né, uma grande empresária de Minas Gerais, que tinha sede ali em São Paulo, onde se passa a história, e essa empresária estava mandando um e-mail pro amante dela, para um encontro. Depois de algumas trocas assim de e-mails, ele realmente começou a perceber que não era uma brincadeira, né, e de que ela realmente estava acreditando que ele, o Paulo, né, era alguém que ela estava conversando, né? E aí ele tentou se redimir, pedir desculpas, mas ela já tinha mandado um último e-mail, ia pegar um voo e estava informando nesse e-mail que o voo dela do Rio de Janeiro para São Paulo, ao invés de pousar no aeroporto de Congonhas, na verdade tinha havido uma mudança na sua rota e ia pousar ali em Guarulhos, né? Então, para quem que não é de São Paulo, os dois aeroportos são muito distantes um do outro, mais ou menos uns 28 quilômetros, sabe? Então, sem trânsito, se faz facilmente com 40 minutos, 45 minutos. Mas em São Paulo, geralmente, tem bastante trânsito. Então, às vezes, pode levar até 1h30. A história toda do livro se passa entre o dia 9 de janeiro de 2006 até o dia 17 de janeiro de 2006. Então, tem aí apenas 9 dias. E daí, já no índice, você vê que os capítulos são divididos, né? Pela data e tem vários subtítulos, né, que aí coloca como um numerário romano, 1, 2, às vezes até 8, 9, 10. E eu acho interessante esse comentário porque isso facilita muito, né, a leitura do livro. Se você tem alguma coisa para fazer, você pausa, né, os capítulos são pequenininhos e os subtítulos também. Então eu acho uma sacada bem interessante do autor, que a gente tem essas pausas quando necessário e a gente não perde ali alguma linha de pensamento, alguma coisa que está acontecendo dentro do enredo. Então, como havia dito, no primeiro e-mail era apenas a Sandra mandando para o Paulo, né, de que ela chegaria a São Paulo no dia seguinte, né, no dia 10, às 10 horas da manhã, e ele respondeu por brincadeira, achando que era alguma coisa, algum erro, alguma coisa dessa forma. Ele não tinha nenhuma intenção de ser maldoso ou nada disso. Porém, aí, quando ele fez a resposta, algumas horas depois, ela mandou um outro e-mail dizendo que ela tinha uma grande novidade para contar para Paulo. E aí sim ele percebeu que podia ser alguma coisa séria, etc. E ele estava respondendo para uma outra pessoa que deveria estar recebendo aquela mensagem, não ele. E quando o Paulo ele percebeu, né, o Paulo engenheiro, ele percebeu que não era uma brincadeira, então ele decidiu assim apagar os e-mails, tudo, e parar as conversações, né, e deixar a pessoa se virar, sabe? Tipo, não ia ter resposta, de repente ela ia perceber o erro que ela estava fazendo e ia mandar pro remetente correto. Mas antes de ele fazer isso, ele decidiu olhar ali no remetente qualquer um nome, né? E ele viu ali Dublokhin, né? O sobrenome. E ele foi fazer uma pesquisa no Google e aí percebeu que na verdade a Sandra Dublokhin é a vice-presidente de uma grande
conglomeração, né, de indústrias, né, ali em Minas Gerais, e que tinha sede ali em São Paulo. Então ele sacou que ele não estava falando assim com uma pessoa que tivesse pouca influência, pelo contrário. Essa sede dessa empresa, para você ter uma ideia, é ali na Avenida Berrini. Quem não conhece também lá em São Paulo, em 2006 pelo menos, eu não sei como está hoje, porque muitos anos eu não moro ali em São Paulo, mas eu já trabalhei nessa avenida mais ou menos na mesma época, que isso aí foi até uma coincidência. Ali as grandes empresas, né, seja indústrias, seja que tem a sua sede administrativa nessa avenida. Então ela é uma avenida muito rica ali em São Paulo. Então não é qualquer um que tem a capacidade financeira de conseguir ter um prédio ou algum andar ou alguma coisa para poder fazer a sua sede. E para você estender um pouquinho mais na pesquisa, viu que ela é casada com o Ralph do Brooklyn, né, que é o presidente desse complexo industrial, né, já que ela era vice-presidente, e ele não conseguia entender como é que tinha acontecido algum erro para aquelas mensagens que eram realmente tão pessoais, tá indo cair na caixa postal dele e não do verdadeiro Paulo. Mas pelo teor do conteúdo das mensagens, ela percebia que não era algo assim simplesmente comercial dessa forma. Então ele já sacou rapidamente de que esse outro Paulo era o amante da Sandra e obviamente não estava falando com o Ralph, o marido dela, e mandando beijo, grandes novidades, coisas dessa forma. Então ele já deu para sacar rapidamente que ela estava falando com um amante, uma coisa que complicava ainda mais a brincadeira inicial dele. E após o autor começa então a explicar um pouquinho mais sobre a vida pessoal do casal do Brooklyn, né, tanto o Ralph como a Sandra, e eles já não estavam muito bem no casamento. Os dois em sociedade tinham 51%, então a maioria das ações da empresa, né, eles eram sócios majoritários, né, ela tinha 21%, ele com 30%, e ele a todo momento estava querendo comprar as ações dela, né, porque já estava tendo algumas desavenças com a diretoria em relação ao nome da Sandra e coisas dessa forma. Ele não estava gostando muito do trabalho que ela estava desempenhando, então já estava tendo tanto problemas pessoais em casa, né, porque também havia suspeita de que ele tinha uma amante e ele havia também suspeita de que ela estava com um amante, então isso já estava dando um problema pessoal e também no trabalho por causa dessa questão societária, né, do quadro societário. E também o autor passa a contar um pouco mais sobre o Dr. Paulo, que é o amante da Sandra, não, o Paulo engenheiro, e que ele é um advogado bem sucedido e que tinha a sede dele, né, a empresa, o escritório de advocacia dele era também perto da rua onde o Paulo engenheiro tinha o seu escritório de engenharia. Então essas coincidências também foi uma sacada muito grande do autor, sabe? Essas coincidências que ele faz, entendeu? Fica uma história bem intrigante, bem legal assim de se ler. E já no finalzinho da tarde, depois que eles fazem o Paulo engenheiro, né, faz as suas visitações às obras, tudo, ele volta para o escritório e aí recebe mais um e-mail da Sandra dizendo que ia ser o último contato que eles teriam e que o voo, na verdade, tinha sido mudado, né, como eu falei lá no comecinho do vídeo, e depois daquilo lá, eles marcou um lugar para se encontrar, num hotel, perto ali do aeroporto de Guarulhos, e que ali seria o último contato deles, né, porque ela tinha um cuidado bastante grande, assim, sobre ficar fazendo muitos contatos, principalmente por telefone, ela não gostava de fazer, para deixar essa vida dupla dela algo mais restrito, né, que não vazasse muito dessa forma, e que seria o último contato. E aí ele percebeu assim, nossa, isso daqui é o último contato, então ela realmente acha que eu, Paulo Engenheiro, sou o Dr. Paulo, né? Lógico que na história o engenheiro não sabia desses dados, né? Ele vai saber depois, essas narrativas são de quem conta a história, que é o autor, então a gente fica sabendo, mas não um personagem dentro da história, e aí ele fica assim, confuso, né? Tipo, nossa, e agora o que eu vou fazer, né? Porque a pessoa que era para ir lá no aeroporto não está sabendo de nenhuma dessas últimas mensagens, né? Só eu. E ele já sabia, pela pesquisa que ele fez, né? Que a Sandra era uma grande empresária, tudo isso. Então, ele ficou confuso, né? E um pouco envergonhado até, porque como ele respondeu, né, depois que ela fosse entender, né, de quem o erro que ela cometeu, ela poderia de repente rastrear ali a conta do e-mail dele e ficar sabendo que ele fez essa brincadeira, né?
Então, um pouquinho antes de ele iniciar o expediente, ele decidiu que no outro dia, às 10 horas da manhã, iria lá no aeroporto de Guarulhos, né, encontrar com ela. Ele tinha a foto dela, né, ele imprimiu os e-mails, colocou assim num envelope. E ele decidiu, falou, não, eu vou encontrar com ela, mostrar que eu fiz uma brincadeira, achei que uma coisa inocente, que não ia ter mal algum, explicar para ela que foi um mal entendido, né? E aí ela, de repente, perderia ali o encontro dela, alguma coisa dessa forma, mas tentaria resolver da melhor forma possível e não deixar a pessoa simplesmente esperando a outra pessoa e depois, mais para frente, viesse a descobrir quem que era realmente o Paulo Engenheiro e ficar com esse mal entendido, né? Então foi isso que ele decidiu, antes de fechar o escritório, colocou as coisas ali dentro e no outro dia já tinha decidido que iria ali no aeroporto conversar com a vice-presidente. Então, para ter uma ideia, esse daqui é o primeiro capítulo, né, do livro. Obviamente, como eu costumo aqui no canal, eu não vou ficar fazendo uma resenha de tudo, não vou ficar dando mais spoilers. E já no primeiro capítulo já mostra a confusão em que ele se enfiou, né? E sério mesmo, gente, ó, vale a pena comprar, tá? Aqui embaixo também na descrição eu vou deixar o site, né, que o próprio autor deixa para compra ali do livro. Entrem lá, compre, vale a pena mesmo. Eu, pelo menos, adorei. Então, Inácio, olha, realmente muito obrigado aí pelo presente. E aí tem que lembrar que, na minha opinião, quando a gente recebe um livro, a gente tem dois presentes, na verdade, né? O primeiro é o livro em si, né? Que é o capa, que é o material, que isso daí é óbvio. Mas o segundo presente é a própria leitura, né? Que para mim é um deleite, eu gosto muito de ler, e a intenção do canal é exatamente essa, né? Que incentive os outros a ler e deixe a pessoa curiosa para que vá atrás dos livros e comprem os melhores que ela acha. Então aqui são as minhas indicações. Esse daqui eu indico mesmo, não é simplesmente porque ele é um seguidor do canal e ele próprio escreveu o livro e me deu uma cópia dele de que eu estou falando bem. Não, se fosse ruim, provavelmente não teria feito, simplesmente não teria feito o vídeo, né? Eu também não vou nunca aqui chegar e ler um livro e falar, nossa, esse livro é muito ruim, não vale a pena, isso daqui não é do meu feitio, né? Mas se eu estou fazendo vídeo é porque o livro eu gostei e aí é minha opinião, eu recomendo, e esse daqui realmente é um romance policial muito gostoso de se ler. Para você ter uma ideia, eu li em 3 dias o livro, quer dizer, eu devorei o livro. Eu não conseguia simplesmente parar de ler esse livro porque ele é realmente eletrizante, sabe? Um capítulo é muito bem escrito, a história, o enredo da história é muito bem articulado, ele não deixa nenhum tipo de ponta no livro e você fica até os últimos parágrafos querendo saber o desfecho, né, do livro. Então eu não vou dar mais nenhum tipo de dica para vocês vão ter que entrar aqui embaixo na descrição, comprar o livro, porque, ó, vale realmente muito a pena. Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo ao máximo possível, ative o sininho das notificações, até os próximos vídeos, que Deus abençoe todos vocês, tchau, tchau.